Bom, então vimos anteriormente como que era a ideia, né, de centro de massa de partículas pontuais em uma reta, né? E agora o que acontece se eu tiver partículas de massa pontual em cima de um plano, né? Então eu vou considerar M1 e M até Mn massas de partículas pontuais localizadas nos pontos P1 de coordenada x1, y1 até Pn de coordenada xn, yn sobre um plano coordenado. Muito bem. Então, os momentos mx e my, então eu vou ter dois momentos, um com relação a x e outro com relação a y. Então, um com relação ao eixo x e outro com relação ao eixo y. São definidos da seguinte maneira. Então, aqui são os momentos mx e my. O mx ele é a soma para ir de 1 até n de mi, y, i. Então, o momento no eixo x, eu vou olhar para as coordenadas em y. E o momento em y, eu vou olhar para as coordenadas em x. Tá? Então, é o contrário. Então, se m é a soma de todas as massas do sistema, então o centro de massa do sistema, a gente vai definir agora o centro de massa desse sistema agora, vai ser o ponto de coordenadas x barra, y barra, dado por m vezes x barra é o my. E o my barra é igual a mx. Então, ou seja, a coordenada x barra é o centro, é o momento, né, com relação ao eixo y, dividido pela massa total do sistema. E o y barra é o momento com relação ao eixo x, dividido pela massa total do sistema. Tá? Então, P é um ponto sobre o qual a gente poderia concentrar toda a massa do sistema, sem que os momentos do sistema se alterem. Então, eu poderia pôr em equilíbrio exatamente naquele ponto. Né? É quando a gente tenta, né, equilibrar um caderno, né, um livro, num ponto, se a gente encontrar certinho o ponto, né, é que aqui não é uma superfície rígida, né, mas se fosse uma superfície rígida, então eu teria um ponto ali, se eu achasse o centro de massa certinho, estaria um sistema em equilíbrio. Tá? Então essa aqui é a ideia aqui, de modo geral, o que significa, né, um centro de massa, o que são os momentos com relação a cada um dos eixos, de modo geral. Então suponhamos que a origem P, né, seja o P o ponto que é o centro de massa, né, seja a origem do sistema. Então suponha que a origem do sistema coincida com o centro de massa. Nesse caso, pessoal, como que vai ficar? Eu vou ter m vezes x barra é a coordenada, é a abscissa do ponto do centro de massa, que no caso aqui, como a origem é zero, então vai ficar m vezes zero, é igual a my, né, pelaquela formulinha que define o x barra. Então quer dizer que o momento com relação ao eixo y é zero. Além disso, o my barra também é m vezes zero, que é zero. Então quer dizer que o momento em relação ao eixo x também é zero, ok? Então o sistema, nesse caso, ele vai estar então em equilíbrio. Então logo o centro de massa ele é um ponto pelo qual a gente poderia pendurar o sistema de modo que ele ficasse completamente em equilíbrio na horizontal. Então é como se eu estivesse tentando equilibrar realmente o plano em cima de um determinado ponto. Tá? Nos outros casos, quando eu tenho um ponto que é o centro de massa, mas não é a origem do sistema, a gente pode concentrar toda a massa em cima daquele ponto, o momento vai ser o mesmo. Tá? Então não que o sistema esteja em equilíbrio, né, mas que o momento vai ser o mesmo, se eu considerar as massas todas concentradas naquele ponto ou distribuídas no sistema. Tá? Então esse aqui, por exemplo, é uma figura, né, de um plano coordenado onde a gente tem aqui 5 pontos. Né? Então temos aqui o ponto P1, de coordenada x1, y1 com massa M1, o ponto P2, o ponto P3, o ponto P4, o ponto P5, tá bom? Então temos alguns pontos distribuídos aqui no nosso plano, né? E esse nosso plano aqui então tem um determinado centro de massa. Então se a gente acumular todas essas massas, né, em cima desse centro de massa, o momento vai continuar sendo o mesmo, tanto o momento em relação ao eixo x quanto o momento em relação ao eixo y.